Sabe aqueles dias que a gente acorda sentindo o peso do mundo inteiro nas nossas costas? Eu vivi muito disso por muito tempo, até que eu descobri 3 hábitos que mudaram completamente a minha vida, a minha energia e a forma como eu lido com o caos do dia a dia, com o caos da nossa rotina. Se você quer saber quais são esses 3 hábitos incríveis que vão mudar a sua vida, que vão mudar a sua rotina, fica nesse vídeo porque eu vou detalhar cada um deles para você. E se você, assim como eu, busca por desenvolvimento pessoal, melhorar ainda mais a sua comunicação, a sua oratória, o seu posicionamento na vida, no trabalho, nos estudos, acompanha esse canal, porque a gente vai postar episódios aqui toda semana e eu quero poder compartilhar as minhas experiências com vocês e tornar a vida de vocês ainda mais leve, que é algo que vocês vão ouvir muito nesse canal, é essa frase: tornar a vida mais leve. Para iniciar o vídeo, eu quero trazer para vocês uma coisa que eu percebi ao longo desses últimos meses, do ano de 2025 para cá, até eu conseguir mudar a minha vida, mudar a minha mentalidade, antes de finalizar 2025, que foram os 3 meses antes, que minha vida saiu do ponto A para o ponto B, mas em um salto, não foi em pequenas etapas, foi um salto. E isso foi algo muito bom, e isso pode mudar a sua vida também. Então eu vou trazer tudo para vocês, o que me ajudou, quais resultados eu obtive com isso e como você buscar isso, como você tornar isso mais presente na sua vida, porque você merece viver uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida feliz. E você não só merece, como isso é fácil para você. Você deve pensar dessa forma. Pelo menos se você se sente merecedor ou se você quer desenvolver esse hábito de se sentir merecedor na sua vida, porque você é o protagonista da sua história. Eu percebi que quando eu não cuidava do meu corpo e da minha mente, qualquer coisinha me derrubava. Eu era aquele tipo de pessoa que me desestabilizava com qualquer coisa no dia a dia que acontecia, uma ligação dos meus pais, uma ligação de um familiar, de um amigo, uma ligação de trabalho, tudo me desestabilizava. Clientes. Se tem algo que nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio, havia me desestabilizado diversas vezes, me colocado muito para baixo, foi ser social media. Quando eu comecei no digital, eu comecei a compreender que faltava muita inteligência emocional para mim. Eu fui criada em um ambiente que, infelizmente, essa foi a minha realidade. Eu preciso ser realista com vocês, porque vocês podem vir a se identificar comigo. Eu cresci em um ambiente muito tóxico em diversos aspectos, quando a gente fala de crenças, quando a gente fala de padrões, de palavras, de que o que eu fazia não era suficiente, de que o que eu fazia não tinha tanto valor. E isso foram em fases, sabe? Os meus pais eram assim, em muitos momentos. Eles nos motivavam, eles estavam nos colocando para cima quando a gente tinha uma conquista, quando eles sentiam orgulho, mas em outros momentos a gente era colocado muito para baixo. Isso dependia muito da energia em que eles estavam vivendo naquele momento. Eu sempre fui uma menina, uma adolescente, uma criança muito elogiada por ser doce e gentil. E por isso muitas vezes eu fui passada para trás, por isso muitas vezes eu fui pisoteada e tá tudo bem também. O ponto não é o vitimismo aqui, o ponto é a gente identificar e ser realista com nós mesmos e para com quem nos assiste, porque é isso que eu quero trazer para vocês. Como sair dessa pessoa que sempre se via como vítima? Como sair dessa pessoa que sempre que acha que precisa carregar todas as crenças, padrões e palavras que já ouviu na infância, gritos, tudo. Mas o ponto desse vídeo primordial, por que eu expliquei tudo isso para vocês? Porque isso é muito importante, a gente olhar para nossa trajetória, olhar para as raízes das coisas que a gente enfrenta, para a gente identificar aquilo que impacta hoje na nossa vida como adultos, como jovens. Eu tenho 21 anos, faço 22 esse ano de 2026, amo a minha idade, eu amo ter 21 anos, eu vou amar fazer 22, porque essa fase dos 20 ela é tão maravilhosa quando a gente consegue se encontrar, quando a gente consegue encontrar não só propósito, né? Porque eu acredito que eu ainda esteja em busca, apesar de sentir que eu encontrei, mas talvez ainda tenha algo além do que eu penso. Então, quando você elimina essas crenças, quando você passa a perceber que você precisa evoluir a sua cabecinha para você conseguir mudar seus hábitos, para você conseguir mudar sua realidade, se tornar a pessoa que você deseja ser, para você adquirir tudo que você merece ter na sua vida, então você precisa olhar para o seu passado de uma forma muito analítica. Analise, observe, detalhe para você mesmo coisas que você acredita que de quando você era criança você ouviu, passou, traumas, tudo, palavras, momentos específicos que foram um pouquinho negativos, mas que para você até hoje não saíram da sua cabeça. Isso quer dizer que eles podem ainda estar impactando na sua vida de forma negativa, como crenças. Então, identificando isso já é o ponto primordial para você ter uma vida mais leve. Mas o ponto central desse vídeo não é isso, são os 3 hábitos que eu falei para vocês. E se você ficou nesse
vídeo até agora, você é uma pessoa muito determinada. E você, assim como eu, deseja buscar conquistar tudo que é seu, tudo que a vida tem de melhor para te oferecer, o universo, Deus, tudo. Então você é uma pessoa muito abundante. E eu desejo só luz e só bênçãos para sua vida. Vamos para esses 3 hábitos incríveis que mudaram completamente a minha vida. O primeiro hábito são exercícios físicos. Parece algo que é muito hypado, né? Todo mundo faz exercício físico, academia. Não existe só academia não, meu querido. Existe correr, né? Atletismo. Existe atletismo. Você pode correr na rua de graça, você não precisa pagar. Você pode pular corda, que é um exercício muito incrível. Eu amo, faz bem para os joelhos, faz bem para pensando a longo prazo para a nossa vida. Isso contribui muito para o agora, principalmente, para a sua mente. Pula corda, correr, você pode fazer muitos alongamentos junto com yoga, você pode fazer diversos exercícios físicos que vão melhorar seu condicionamento físico, sua respiração, a sua mente vai ficar aliviada. Começar a fazer academia foi exatamente o que fez me mudar completamente. Eu me tornei um outro ser. Você passa a se tornar uma pessoa mais centrada nas coisas que você faz, você passa a ter disciplina, uma coisa que eu não tinha. Eu tinha com trabalho, eu tinha com estudos, mas eu não tinha com a vida, eu não tinha comigo mesma. E eu passei a ter disciplina comigo, em me tornar prioridade na minha vida. E você tem que fazer isso. Você é prioridade na sua vida e ninguém mais e nada mais. Se você namora, tem um relacionamento saudável, eu tenho, sou muito grata por isso, mereço, é por isso que eu tenho, mas foi porque eu comecei a priorizar meu corpo e a minha mente. Depois foi quando eu consegui conquistar esse relacionamento que já tenho há quase 4 anos. Se você praticar exercícios físicos, você buscar ter um melhor condicionamento físico, você vai ver o quanto isso vai impactar na sua mente, porque isso vai te fazer se sentir melhor, mais disposto, isso vai te trazer diversos benefícios, e principalmente para o seu físico e para o seu mental. Quando eu vou para academia, às vezes eu respondo clientes, e é cada BO que resolve, cada BO, acordar às 7 da manhã para responder cliente, não é uma coisa que, nossa, a gente pode ter total controle de que aquilo vai ser tranquilo, vai ser leve, vai ser feliz. Não, não é assim. Esse tipo de trabalho de atendimento ao público não é uma coisa que a gente controla. A gente depende completamente do humor e da paciência das pessoas. Mas o que a gente pode controlar é a nossa cabecinha e a forma como a gente vai lidar com a reação das pessoas. Então fica a dica, se você trabalha com pessoas, se você lida com coisas difíceis e complicadas no seu trabalho, você precisa entender que se sua cabeça estiver bem, seu corpo estiver saudável, você vai lidar de uma forma muito melhor. Então, praticar exercícios físicos, 30 minutinhos, gente, por dia, 40 minutos. Às vezes eu vou pra academia e fico 35 minutos, 40 minutos, entendeu? Busca a mais próxima do teu bairro. Não precisa ir numa academia de maromba, não, entendeu? Até tu ser um maromba, tu não precisa ir naquela academia. Começa com o básico, só para tu começar a criar disciplina, desenvolver bons hábitos e tornar isso parte do teu dia a dia. Academia, o exercício físico, correr, tudo. Não precisa ser coisas que tem que pagar, pode ser de graça. Mas ter isso na sua vida presente, de uma forma constante, diária, vai mudar completamente a tua vida. Se você quer se tornar uma pessoa mais ativa, se você quer levar ainda mais a sua dopamina, a sua energia, a adrenalina para conseguir vivenciar o seu dia com muito entusiasmo e energia, faz exercícios físicos ou na primeira hora que você puder quando acordar ou até o meio-dia, porque daí você pode tomar um banho depois e só trabalhar, só estudar, só fazer o que é preciso. Então, quando você começa a colocar esse hábito na sua vida, de se colocar como prioridade, principalmente com exercício físico, você vai mudar a sua mente. Eu curei depressão, eu curei tudo que eu tinha de negativo, de ruim na minha cabeça, por meio da atividade física. E toda vez que eu não estou num dia bom, eu vou para a academia e eu já me sinto 1 milhão de vezes melhor. Coloca isso na tua cabeça. Você precisa mudar os seus hábitos e você precisa se colocar como prioridade. Eu canso de falar para as pessoas à minha volta que eu amo as pessoas e eu gosto de incentivar, e é por isso que eu quero criar uma comunidade aqui, poder ajudar as pessoas, assim como as coisas que eu estudo vêm me ajudando, gente. Então, a atividade física. Segundo hábito extraordinário, que você, se você achar que isso é brincadeira, olha, meditação. Meditação é bizarro o quanto pode mudar a tua vida. Porque eu era uma pessoa, ainda sou um ser que tem uma tendência ao estresse.
por conta da minha vida e das vivências que eu tive durante a minha infância. A meditação mudou a minha vida porque eu comecei a controlar todo o meu sistema nervoso, gente. E isso é ciência, isso não é coisas da cabeça da Luana que não. Isso é ciência, isso são fatos. Mas uma coisa que eu acredito muito é na nossa energia e vibração. Às vezes, quando eu tô atendendo clientes e eu pego a energia deles porque eu me estresso muito fácil, gente, o meu dia simplesmente estraga. E esse não é o objetivo. A gente precisa tentar ser o mais leve possível para a gente ter uma vida equilibrada, uma vida feliz, que é o que a gente merece, e não deixar as energias externas nos afetarem. O exercício físico contribui muito para isso, que é o que eu trouxe para vocês, academia, tudo. Meditação, que é o segundo hábito. Isso vai mudar a tua vida, porque você vai se sentir mais disposto, você vai se sentir mais leve. Gente, a meditação nada mais é para mim do que aprender a guiar a minha respiração e os meus pensamentos para o que eu quero, para o meu foco e objetivo. Para mim, isso define meditação. Paz, tranquilidade e leveza define meditação. Então, se você quer se tornar essa pessoa que, assim como eu, está buscando por autoconhecimento, por evolução pessoal, profissional, todos os âmbitos da vida, você pode por meio da meditação, por meio dos exercícios físicos. A meditação vai fazer com que você se conecte somente com você. Você vai esquecer cliente, você vai esquecer BO de família, você vai esquecer BO da vida, você vai esquecer problema de faculdade, de trabalho, tudo, gente, tudo. Se você tem 2 horas para ficar na academia, para treinar mesmo, tire 15 minutos. Ou se você tem 1 hora e meia, tire 15 minutos para você fazer meditação. Pesquisa no YouTube, Joe Dispenza, e você vai ver todas as meditações que ele põe lá todos os dias de forma gratuita, e você vai conseguir acessar, ouve o vídeo, coloca o seu fone e você vai ver. Faz no ambiente da academia, sempre tem essas salas que é para spinning, para dança. Faz, você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Terceiro e último hábito. O hábito de você praticar a lei da atração ou um caderninho de manifestações. E eu sei, pode ser que você seja cristão me ouvindo, espírita, católico, independente da sua religião, existem muitas, né, gente? Independente da sua religião, pessoal. Quando a gente fala sobre lei da atração, a gente fala sobre o tópico que eu expliquei anteriormente, energia. Vamos definir sobre isso. Energia, a lei da atração para mim é energia. É tudo que você quer atrair e vai por meio da sua energia. E a gente pratica a lei da atração sem que a gente saiba ou queira no nosso dia a dia. Você pode dizer, eu não acredito. Estuda um pouquinho, se você entender e buscar compreender a definição de lei da atração, tu já vai ver, meu cara, minha cara, que lei da atração nada mais é do que as palavras que tu profetiza no teu dia a dia e que vão te trazendo resultado com base nisso. Fazer exercícios físicos, manter uma meditação ali, sempre que você puder, 3 vezes na semana, todo dia. É tão importante quanto a parte física, é a parte mental. E meditação é mental e física junto. Só que não o esforço. Ter um caderninho, eu vou mostrar o meu pra vocês, ver que isso daqui não é uma brincadeira não. Isso aqui é coisa boa e coisa séria, que o que é bom tem que ser dito e mostrado. Esse aqui é meu caderninho. Esse caderninho aqui tá escrito Is My Year, né, 2026. Ele é lindo, você pode comprar. Eu paguei 40 pila, mas é porque eu queria esse tipo aqui. Aí você coloca suas informações iniciais. Eu coloquei aqui, ó, Diário da Manifestação 2026. Aí, primeira coisinha que tem mais especial, que todo mundo quer, merece e precisa ter no seu caderninho, o dinheiro vem a mim de inúmeras fontes. Pronto, acabou. Começou bem o caderninho, já é muita abundância. Depois eu coloquei aquilo que é mais importante para mim. Você coloca o que é para você. Não precisa fazer igual, não copie, seja autêntico. Eu coloquei tudo que é mais importante na minha vida, que é Deus e Jesus. Eles estão acima de tudo sempre. Então eu coloquei vários versículos, que eu estudo a Bíblia diariamente. Eu coloquei vários versículos que vão me fazer me sentir melhor. Então, naqueles dias que tu não tá bem, que nem academia, nem meditação te ajudou, meu amigo, pega teu caderninho da lei da atração, teu caderninho de manifestação, não precisa ser lei da atração se tu não quer, por questões religiosas, eu compreendo, e eu não vou ser invasiva aqui em dizer o que você tem que fazer ou não, eu só quero o seu bem. Então, se você tá até agora no vídeo, faz o teu caderninho da manifestação que vai mudar a tua vida. Aí, por exemplo, Mateus 12, versículo 34 a 37. Jesus diz, as palavras são poderosas. O que eu acabei de falar aqui? Nossa palavra tem poder. Pense muito bem nas suas palavras que você diz ao longo do dia. Você está profetizando coisas para sua vida. E Jesus, nosso mestre, nosso grandioso rei, o homem mais incrível desse planeta, o ser mais incrível. Olha o que ele diz na Bíblia, gente, lá quando ele esteve aqui na Terra. Jesus diz em Mateus
As palavras são poderosas, mas você precisa escolher se você vai usar as palavras para lhe abençoar ou para lhe condenar. O que Jesus quis dizer com isso? Que a nossa palavra tem poder e que nós precisamos decidir de forma consciente e autorresponsável se vamos utilizar das palavras para abençoar a nossa vida, para sermos mais abundantes, ou se vamos condenar a nós mesmos, condenar a uma vida de negatividade, de tudo que é oposto à prosperidade, dinheiro, abundância, felicidade, luz, principalmente fé e tudo aquilo que você cultiva no seu coração que é bom. Não precisa você ser cristão ou você crer em Deus, em Jesus, mas eles mudaram a minha vida, então eu sempre vou crer neles com todo o meu amor e coração. Aí, afirmações. Aqui a gente coloca afirmações. Aí você divide em 3 partes seu caderninho. Aí eu coloquei, por exemplo, me abrir para a vida, ser fiel a mim mesma, acreditar nos meus sonhos, confiar no processo e viver por tudo que me faz sentir viva. Outra, eu sou naturalmente sortuda e o universo trabalha a meu favor. Você pode falar vida, você pode falar Deus, Jesus. Eu não busco, eu atraio. Tudo que eu preciso chega até mim no momento ideal. Então, afirmações, você coloca tudo que você acredita que é positivo. Segundo, use fotos, imagens que representam o que você quer conquistar esse ano. Seus objetivos, né? Melhor dizendo. Eu coloquei aqui, esse representa a minha marca de velas aromáticas. Oceara é o nome. E se vocês quiserem, pode pesquisar no Insta. Então eu coloquei a Oceara. Eu sou grata por todo o sucesso da Oceara. Eu sou muito grata por ter construído um e-commerce tão incrível. Então, é um exemplo, tá? Não vou ler tudo também, que é uma coisa muito pessoal, mas eu quis compartilhar e trazer a realidade para vocês. Outra coisa que você pode fazer, vai colocando sobre dinheiro. Eu coloquei que meu sonho é ter um podcast e ter um espaço assim de podcast, porque o canal eu já tenho e já vou fazer um quadro de podcast semanal aqui, mas eu me refiro físico também, sabe? E também coloquei da atividade física e saúde, coloquei uma mulher de negócios, uma empresária incrível, coloquei passaporte em Nova York, que é meu maior sonho de vida, de país, de tudo, de viagem. O que eu quis dizer com tudo isso, tá? Para encerrar esse vídeo aqui. Quando você se coloca e compreende que você é o protagonista da sua vida, da sua história, e quando você começa a pôr em prática esses 3 hábitos que eu falei para vocês, vocês vão ver o quanto isso vai mudar a vida de vocês de uma forma muito automática. Você não vai precisar toda hora ter que estar percebendo as mudanças, as evoluções que você vai ter, você vai ver isso de forma muito natural, e isso é só resultado do que você está construindo, resultado do que você está buscando, do que você está alcançando e do que você merece conquistar. Então tenha isso na sua cabeça. Quanto mais você praticar esses 3 hábitos que eu trouxe aqui, novamente, para finalizar, atividade física, meditação, e nós não estamos falando de questões religiosas, a gente está falando do que faz bem para nossa mente, para o nosso corpo, para nossa vida, para você se tornar mais perto da pessoa que você quer ser um dia, do seu eu do futuro que já vive tudo que você quer, imagina para sua vida e muito mais. E terceiro e último lugar, manifestação, lei da atração. Pensamentos positivos, vamos definir assim, coisas positivas para você decretar ao longo do seu dia, para você falar, para você manifestar, porque tudo isso vira sua realidade, isso é a sua realidade, sua palavra. Então, diga palavras boas, profetize coisas boas sobre você, sobre sua vida e sempre saiba que você é o protagonista da sua história. Chegamos ao final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito amor e carinho e trouxe 100%, 1000% de experiências reais que eu vivencio na minha vida, que eu já passei, e vocês vão ir me conhecendo ao longo dos vídeos. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte. Então, beijos, até o próximo vídeo.